Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de análise técnica, né? Uma pergunta referente aí à parte de análise, né, de mecanismo, né, voltada à parte de fabricação mecânica, né? Um torneiro mecânico precisa saber o passo do fuso do carro superior de um torno, onde o anel graduado possui 250 divisões e aproximação de 2 centésimos por divisão. Qual é o passo do fuso, né? Esse cálculo ele está ligado àquela seguinte questão, né? Quando você dá um giro em um elemento que ele é transmitido por um fuso, você tem um deslocamento, né? Quando realizado um deslocamento de 360 graus, você tem um deslocamento exatamente igual ao passo, né? Ou seja, o passo do fuso. Então, nesse caso, o que acontece aqui? Como o anel graduado ele possui 250 divisões, então a gente tem uma indicação de um elemento circular, o qual ele está dividido em 250 partes, né? 250 partes. Então, quando é realizado um giro completo, né, 360 graus, é deslocado exatamente essas 250 partes. Beleza. O que acontece? Cada parte representa um deslocamento mecânico de 2 centésimos, né? Ou seja, cada divisão dessa representa um deslocamento mecânico de 2 centésimos, né? Então o cálculo é muito simples. É só multiplicar 250 por 0,02. Por quê? A cada divisão não é deslocado 2 centésimos de milímetro. Consequentemente, quando der 360 graus de giro, um giro completo vai ser deslocado as 250 divisões. Consequentemente, cada divisão tem um valor indicativo de 2 centésimos. Logo, é só multiplicar 250 por 0,02. Né? E aí você encontra justamente o que? O passo do fuso. Porque quando você der um giro de 360 graus, você vai deslocar exatamente a relação do passo. Né? Então, o cálculo aqui, ele basicamente vai ser o quê? Né? O passo do fuso vai ser igual à aproximação multiplicada pela quantidade de divisões. Né? Então, o passo do fuso ele vai ser igual a 0,02 multiplicado por 250. Né? Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar exatamente 5 milímetros. Né? Então, no caso aqui, a resposta correta, alternativa A, 5 ou alternativa A não, né? A alternativa A é de 5 décimos, né? A alternativa C, 5 milímetros, a alternativa correta. Então, um giro completo, deslocamento de 5 milímetros, tá bom? Só seguir aqui essa sequência do cálculo, né? Para descobrir o passo do fuso, é só multiplicar a aproximação pela quantidade de divisões lá do anel graduado, 0,02 multiplicado por 250, a gente chegou aí a 5 milímetros, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, aqui da parte de análise técnica, mais uma pergunta, aqui voltada à parte de metrologia, né, análise de ajuste, né. O mecânico de manutenção necessita executar o ajuste de uma bucha para montagem em um eixo conforme tolerância indicada no desenho abaixo. Né. Então aqui a gente tem a representação gráfica, né, dos elementos de montagem, e aqui a gente tem a tabela referente ao fragmento, né, um fragmento referente à tabela de ajuste, o qual está associada aos tipos de ajustes aqui, tanto do eixo como da bucha. Beleza. Qual o valor da folga máxima entre as duas peças? Né? Isso é bem interessante porque é o valor da folga máxima permissível. Né? Quando a gente, no caso a pergunta, né, qual o valor da folga máxima entre as duas peças, a gente tem que entender que quando a peça é fabricada, ela vai ficar com um valor real, né? Um valor final. Né? Ela pode ter até algum erro geométrico, ter ovalização, outras características, mas ela vai ter de fato um valor final e o que se espera é que a indicação, aqui no caso da tolerância de ajuste, tomando como base afastamento mínimo e máximo, que o valor final ele esteja dentro dessa faixa para que ele seja apto, né? Ou seja, a peça esteja boa ali para uso. E aí, no caso, a análise da pergunta é, com base nessa interpretação, qual é a folga máxima permissível, né, entre a montagem da bucha e do eixo. Né? E aí o que acontece? Na análise aqui das tolerâncias de ajuste, aqui a gente tem o 20H7, né, letra maiúscula aqui indicando furo, e o afastamento máximo dele é de mais
0,021, mais 0,021. O afastamento máximo, ou seja, do furo. E aqui referente ao eixo, o afastamento mínimo está aqui indicado, menos 0,004. E por que eu destaquei o máximo do furo e o mínimo do eixo? Porque no caso, o valor da folga máxima é justamente a soma desses valores de forma algébrica, né? Ou seja, sem levar em consideração ali a questão do sinal. Por quê? Se a gente vai ter ali linhas de ajuste, eu vou ter um desvio aqui positivo de mais 0,021 e a gente vai ter esse desvio aqui de menos 0,004. Né? Então, a soma desses elementos aqui vai me dar uma distância máxima, que nesse caso aqui representa a folga máxima. Então, a folga máxima nesse caso seria de 25 milésimos entre o eixo e a bucha. Né? De onde é que veio esse valor? É só somar 21 milésimos, que está aqui indicado, mais 4 milésimos. Né? Então, vai dar essa folga máxima de 25 milésimos. Vamos ver aqui as alternativas. Então, está aqui, ó, alternativa D, a alternativa correta. Qual é o valor da folga máxima permissível, né, entre as duas peças? 25 milésimos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Hoje, voltando aí com vídeos da parte de desenho técnico, né? Muita gente pedindo para a gente fazer algumas revisões, né, nessa parte de desenho. E aí a gente vai fazer alguns vídeos na sequência voltada à interpretação aqui dessa peça. Né? Então o objetivo vai ser trabalhar em cima da análise, né, desse elemento aqui, tá bom? Então vamos verificar aqui o desenho 2D da mesma e a gente vai pegar algumas características, né, sobre o desenho em si. Né? Primeiro falando sobre as dimensões, né, totais da peça, né, comprimento, largura e espessura. Né? Aqui no caso a gente tem esse desenho, né, planificado, né, um desenho 2D, e o de fato que nos interessa, né, porque esse desenho ele acaba sendo aí a base para a construção, análise, montagem, manutenção. Então aqui acaba sendo a grande referência e o que acaba causando muitas vezes dúvidas na parte de interpretação. Bom, então referente ao comprimento dessa peça, a gente consegue identificar aqui, ó, esse valor indicando que o comprimento dessa peça tem 126 milímetros, né? Ela de largura tem 82 milímetros e a espessura dela está identificada aqui, ó, 12 milímetros. Né? Então ela é 126 por 82 por 12. Né? Isso aí levando em consideração ela pronta, né? Ou seja, ela já é fabricada. Né? Então a gente teria exatamente, né, essas indicações aqui. Né? Comprimento da peça, aqui a largura da peça e aqui a gente teria a espessura, né? Essa aqui seria a espessura da peça, ela finalizada, né? Então são os elementos aí da peça indicada. Essa peça, ela tem uma série de furos, né? O que acaba deixando um pouco mais complexo, né, a interpretação da mesma. Né? E aí é comum em alguns casos a gente ter a indicação de um ponto de referência, né, para pegar ali as localizações, né, desses furos. É, né? Muito importante ficar atento ali com as referências para poder pegar de fato, né, a representação, a localização de todos esses furos. Né? Então vamos verificar algumas dessas localizações para a gente poder dar continuidade. Né? Exemplo, vamos pegar a distância aqui desse furo, né? A distância aqui desse furo, ou seja, eu preciso encontrar exatamente essa localização tomando como base o centro do mesmo, né? Ou seja, eu preciso saber esse valor. Né? Observando aqui no desenho, a gente vai encontrar, né, essa representação aqui, indicando 65 milímetros de distância, né, para esse centro. E observa que do lado oposto, a gente tem essa indicação aqui, ó, de 100,5. Né? Então, exemplo, se eu estou tomando como referência essa localização aqui, né, significa que essa distância, deixa eu marcar aqui, essa distância aqui vai ser exatamente um complemento em relação ali ao 100,5. Ou seja, se o comprimento da peça é 126, quer dizer que para eu descobrir esse comprimento é só subtrair 126 menos 100,5. Né? Nesse caso aí vai dar 25,5.
Então quer dizer que essa distância aqui é 25,5, né? Então a gente tem 65 por 25,5. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente teria 65, essa distância, tomando como base aqui 25,5. Para encontrar exatamente a localização desse furo, né? A localização desse furo, e é um furo passante, né? Diâmetro de 8,5, né? Dá para observar que ele é passante. Aqui na verdade aqui não tem um corte, né? Ele não tem a indicação ali do corte, né? Ele poderia ter uma indicação, né, de um corte, fazer uma representação de um detalhe para pegar, né, essa informação. Aqui nessa vista a gente tem um corte parcial, que está pegando exatamente esses furos chanfrados, né? Mas esse furo aqui central aqui ele não está sendo representado, né? Ou até colocar uma outra vista, né, aqui lateral, e identificar ali com um corte para pegar esse valor, né? Mas o diâmetro dele está aqui, é 8,5, e no caso, no desenho de montagem dessa peça, né, aqui ele vai pegar exatamente uma haste, né? Então no caso ele é um furo passante com diâmetro de 8,5. E aí para finalizar o vídeo de hoje, né, observa que com base nesse furo central, a gente tem aqui, ó, essa localização, né, tem a localização desses 4 furos, né, que possui a distância ali de 18 milímetros entre eles, né, e nesse caso deixando 9 milímetros, né, da distância de centro desse furo de referência. Há um detalhe, né, alguns alunos ficam com dúvidas, né, porque aparece aqui, ó, esses dois traços, né, ou seja, esse traço aqui mais externo e esse mais interno. A gente consegue descobrir olhando aqui, ó. Ele é um furo chanfrado, mas ele vai ter uma parte de um rebaixo paralelo, né? Então ele tem um rebaixo paralelo e o chanfro ele não pega ali até o final, né? Então esse chanfro aqui ele vai ter o diâmetro máximo de 9 e o rebaixo paralelo 9,5, né? Então por isso quando a gente vira a peça, né, vê essas duas linhas cheias, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Está exatamente aqui, ó. Deixa eu mover aqui para a gente poder ver melhor. Então aqui dá exatamente para observar isso. Essa parte aqui paralela, levando em consideração essa característica, né, ali do desenho da peça, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!